O amor é paciente, O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. não guarda rancor, O amor não se alegra com a injustiça. mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, Tudo crê, tudo espera. tudo suporta. Aonde fores eu irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Na E saúde, na doença, na riqueza, e na pobreza, até que a morte nos separe. Olá, gente, estamos aqui hoje fazendo algo que o Senhor tem nos cobrado já tem algum tempo e nós estávamos procrastinando, mas chegou o dia, né, e nós queremos aqui nesse momento contar para você algumas experiências que nós já vivemos em 9 anos de casados. Nós estamos aqui hoje em um lugar maravilhoso, bonito, mas nós queremos contar para você o que vivemos até aqui, o que passamos até aqui. E acima de tudo, dizer que vale a pena perseverar no Senhor, quando nós estamos alinhados ao plano do Senhor para nossa vida. E acima de tudo, dizer o quanto vale a pena ser fiel a Deus e esperar por aquilo que Ele tem. Mas então, hoje estamos aqui comemorando 9 anos de casados, em um lugar bonito, né, em um lugar legal, mas nem sempre foi assim, né, meu amor? Não, foi muita perseverança, né? Foi muita persistência, né? Como o Roger falou, quando a gente tem o Senhor, a gente confia nele e entrega pra ele, né? E vive daquilo que ele tem pra nossa estação. E a nossa realidade era outra, né? A Bem nossa outra. estação era totalmente diferente. Então, os primeiros anos é um pouco mais difícil, a adaptação. Ontem nós estávamos lembrando do 3º ano, né, que nós vivemos. Mas voltando muito ao início, no primeiro ano, nós já não tínhamos experiência nenhuma, né? Não sabia. Casamos novos, éramos novos, imaturos. Na época eu tinha 17 anos quando eu casei, né? Sim, Então era muito, tipo, pisando em ovos, né? Então a gente não sabia como lidar com aquilo. No dia do nosso aniversário de casamento, do primeiro ano, eu trabalhava numa estética, era um sábado. O Roger dormia até tarde, porque ele trabalhava a noite toda. Então, a nossa qualidade de vida era ruim, né? era muito ruim. Eu lembro que eu trabalhava de domingo de noite até sábado de manhã. Então, de manhã chegava no sábado e tinha que dormir. E para aproveitar um pouco mais do sábado, tinha que atorar o sono no meio e acabava ficando o dia inteiro com sono, na verdade, né? E Né? a nossa qualidade de vida, ela se tornava muito precária por conta disso tudo. Do sono. E aí, no nosso primeiro aniversário de casamento, a nossa realidade era essa, né? Além de financeiramente ser diferente naquela época, também naquela época a qualidade de vida pesava muito. E eu não ligava pra datas, tu lembra? Totalmente desligado, isso me incomodava muito, sabe? Porque eu sempre gostei de datas, né? De ser muito comemorativa, né? Nas coisas, celebrar muito as coisas, né? E ele tava nem aí, né? E no primeiro ano eu ficava com aquela expectativa, ele vai lembrar, ele vai se programar, ele vai preparar. E chegava no dia e nada acontecia. Aí nesse primeiro ano eu trabalhava, então ele foi me buscar e eu já pensei, nossa, vou me arrumar. Eu trabalhava numa estética, eu vou me arrumar, vou esperar ele pronta, porque ele vai vir e vai ter programado tudo. E ele veio caindo de sono. Era horrível. Aí nós fomos pra casa pra se arrumar, porque daí ele não estava pronto. E daí ele me levou daí na Praça do Avião, né? Que eu sou apaixonada por avião. Um dia, se Deus quiser, ainda vou entrar num. E ele me levou, então ele pensou naquilo. Não, ela gosta disso, vamos agradar a patroa. E me levou lá na Praça do Avião. Depois nós fomos jantar também. É interessante que a Thalia não teve que orar por um marido dela largar do vício do cigarro, né, o vício da bebida. A Thalia não teve que orar pro marido dela se converter. Mas a Thalia teve que orar pro marido dela mudar algumas posturas, algumas atitudes. E uma delas era isso, né? Sim,
nosso temperamento ele é muito parecido, né? Então a gente é 2 temperamentos fortes. Então é o ferro que afia com ferro, né? Só que eu fui criada nesse meio ali de muita oração, né? Então eu sempre aprendi que, tipo, não tem guerras que tu consiga vencer sozinha. E tu precisa do Senhor contigo. Então eu me apeguei muito a isso e comecei a orar muito pelo meu casamento, muito por ele, né? Pela nossa expectativa de vida, pelo temperamento dele, que ele não tivesse tanto sono, né? E tu ter muito sono, automaticamente tu fica muito estressado, né? A correria do dia também estressa. Então a gente vivia estressado, os dois. Exatamente. E foi bem complicado, assim, no início. O sono atrapalhava muito, né? Porque o sono estressa a gente, então a gente acabava brigando bastante, né? Então era E às vezes era monte de coisa picuinhas, era coisa assim que, tipo, não tinha motivos, né? Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei que, como eu falei, né? Eu trabalhava na indústria na época, até pouco tempo, até um ano e meio, um ano e meio mais ou menos atrás. Trabalhava na indústria, mas naquele tempo específico era muito diferente, né? Era o início de um casamento e tudo mais. E eu lembro que um dia eu tava trabalhando. Eu sei que a gente não deve espiritualizar tudo, mas a gente precisa ter discernimento, porque às vezes é ataque espiritual. Eu tava trabalhando e chegou na minha máquina um colega que eu sabia que ele era cristão, uma pessoa extremamente usada pelo Senhor. E ele chegou na minha máquina e ele nunca tinha ido na nossa casa. Nunca tinha ido. E também não existiam fotos nem nada, né, naquele tempo, de como que era a nossa sala. E aí ele chegou na minha máquina e ele disse: Roger, o Senhor me mostrou. A sala da tua casa, ela tem um sofá vermelho que faz a volta na sala e tem uma mesinha de centro na tua sala. É verdade ou não é verdade, Roger? E eu disse: sim. Pois é, o Senhor me mostrou um demônio sentado no sofá da tua casa. E ele tem nas mãos, ele tem como se fossem facas afiadas, tesouras, cortantes. E eu vejo vocês brigando, tu e a tua esposa, e esse demônio no sofá dando risada de vocês. E aquilo ali acendeu um alerta muito grande, porque eu percebi que a nossa postura dentro de casa, o inimigo não quer saber se você é imaturo ou não. Ele quer saber o quanto você está dando de legalidade para ele agir na tua casa, no teu casamento. E no meio daquilo tudo ali, o inimigo tava dando risada da nossa cara e a gente fazendo aquilo que ele queria que nós fizéssemos. E foi dali que começou a acender alguns alertas na minha mente. A se despertar, né? A se despertar. Cheguei em casa aquele dia, a Thalia estava dormindo ainda. Orei pela casa, consagrei a casa e ali começamos um processo de alinhamento com o Senhor. A nossa compreensão espiritual naquele tempo era bem diferente, né? Nossa, era muito diferente. Era como se fosse tudo novo, de novo, né? Tanto que eu digo assim, eu cresci num ambiente cristão, né? Tipo, meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Mas eu entendo que todo mundo, no decorrer da sua vida, precisa ter um encontro com o Senhor, mesmo tu crescendo num ambiente cristão. Tu precisa decidir por ti mesmo, né? E o meu encontro com o Senhor foi com 16 anos, então tinha sido muito recente. Eu conhecia muito a palavra, conhecia muitos ensinamentos, mas de entender, absorver e decidir por mim, não, essa é a decisão e eu vou começar a guerrear por mim mesma, foi muito recente. Fazia apenas 2 anos desde que eu tinha casado. Então, precisou haver um amadurecimento espiritual muito grande, muito intenso em muito pouco tempo. Porque eu agora estava casada, eu tinha minhas responsabilidades e agora eu não poderia me ver apenas como uma jovem casada. Não, eu era a mulher sábia daquele lar, eu era a coluna de oração dentro daquele lugar. E se eu não me levantasse naquele lugar, naquele tempo, exatamente, as coisas poderiam ter se perdido. Exatamente, o tempo de oração, o tempo de clamor da Thalia, como mulher da nossa casa, foi fundamental para que algumas coisas começassem a acontecer. E então, esse foi o nosso primeiro ano. E eu lembro que em um ano e meio, desculpa te cortar, e eu não poderia engravidar, né? Acho que é válido falar isso. Mas antes, vamos chegar lá.
Não, mas em 1 ano e meio. Tu, na Cecília? Foi Só onde que a gente tem algo orou. muito importante antes disso. Que eu lembro que eu tinha uma fé limitada. E tu era muito mais ousada que eu desde o início do nosso casamento. E eu lembro que tu um dia disse pra mim bem assim: a gente precisa comprar uma casa. A gente morava nos fundos da casa do meu pai, né? A gente é grato a ele e a minha madrasta por esse tempo que a gente passou lá. Mas a gente queria ter o nosso canto, a gente queria ter a nossa casa. E eu lembro de um dia que a Thalia disse bem assim: vamos ali em tal lugar, vamos ali só pra ver como que funciona, como que é. Mas a busca da cura da gestação foi antes. A busca da cura da gestação, Foi é verdade. em setembro, porque nós estávamos no ministério que tinha retiros, né? Uhum. Tinha retiros espirituais, enfim, de curas. E eu casei já sabendo que a gente teria dificuldade de engravidar, né? Porque eu sempre tive problemas hormonais. E nesse ano, então, foi o primeiro ano de casado. A gente casou em março e em setembro teve esse retiro. E como a nossa vida era muito desligada nesse sentido, era como se eu estivesse sempre sozinha, era como eu me sentia, porque ele trabalhava a noite toda e dormia o dia todo, e eu trabalhava fora o dia todo. A gente se via pouco. Nós se víamos, acho que 1 ou 2 horas por dia. Dormíamos juntos uma vez a semana. Uma vez a semana. No sábado, quando não fazia serão. Exatamente, porque às vezes ele fazia serão nos sábados também. Então eu me sentia muito sozinha. E o que eu pensava, vou ir atrás da minha cura, né? E chegou em setembro, houve o retiro, e eu fui em busca disso, né? Eu coloquei como um propósito para aquele lugar. E enfim, a gente foi, houve as ministrações. No domingo, que foi a última ministração, teve ali uma oração específica sobre isso. Eu tomei posse daquilo ali e amém, fui curada, né? Voltamos para casa, eu não tomava nenhum método, não usávamos, né, nenhum método contraceptivo, porque eu não poderia ter, então estava tudo certo. Não se preocupava. Não nos preocupávamos com isso, eu fazia todo mês, eu fazia acompanhamento, né, com o médico, exames, para ver como é que estava, né, meu organismo. Enfim, fomos no retiro em setembro. Chegou dezembro, foi onde nós conversamos. Já vai fazer quase 1 ano que nós estamos aqui. A gente morava nos fundos da casa do meu sogro. A gente é muito grato por esse tempo, né? Porque se não tivesse também não teria a possibilidade de nós casarmos naquele momento. Mas nós decidimos, nós não podemos ficar estagnados nesse lugar. E foi onde daí eu impulsionei, né, pra nós irmos. E eu sempre fui aquela coisa assim, não podemos agora, mas a gente não precisa não ter informação. Então vamos ter informação pra se programar pra dar o próximo passo. Exatamente. E foi o que aconteceu. Daí em janeiro, né, depois que tudo voltou, a gente foi. E saímos do lugar, o vendedor era bom, né? Saímos do lugar com um contrato de... Não, me detalhe. Cara, eu lembro quando Deus é bom, gente. Deus é bom. Olha, tu pode ser quem for, tua vida pode ser que for, mas se tu orar, tiver uma vida de oração, Deus vai fazer o resto. É simples, né? Parece simples, mas é bem isso mesmo. Porque eu lembro que a gente foi com o corretor pra ver algumas casas. E aí eu lembro que ele levou a gente numas 3 ou 4 casas que, não. A gente não é rico. Entendi que não era, né? A gente não é rico, mas não é querer uma coisinha boa, a gente sabe o Deus que a gente serve. E aí eu lembro que ele levou a gente umas 3 ou 4 casas que, uma delas a gente chegou, era numa rua sem saída. E a gente foi recebido por uns 20 cachorros. Não é isso, não. E a gente falou pra ele, tá difícil, até agora não conseguimos ver uma que agradasse a gente. E ele pegou a gente, botou a gente dentro do carro mais uma vez, isso no mesmo dia. Vamos ali então que eu tenho algo pra mostrar pra vocês. E ele começou a trilhar um caminho. E eu pensei, cara, ele tá indo pra casa da minha sogra? Ele tá indo pra casa da minha sogra e não falou? Só que não, ele dobrou uma rua antes. Cara, ele levou a gente em algumas casas novas que estavam sendo construídas exatamente atrás da casa da minha sogra e do meu sogro. Na rua de trás. Pra não dizer muro com muro, a casa do lado é muro com muro com a casa dos meus sogros. E isso foi uma confirmação do Senhor. A gente já conhecia o bairro, né? Eu me criei lá há 24 anos na época. Então a gente já conhecia, né, o ambiente. Era um ambiente diferente, era um ambiente familiar, né, um ambiente agradável. E a gente, quando entrou na casa, a gente tinha certeza, é essa, sabe? Aquela convicção. E o Espírito Santo todo momento dizendo pra nós que era aquela. E Deus sendo fiel com teu pai, né? O meu sogro é uma pessoa extraordinária.
tanto ele, a família inteira da Thalia é incrível. E eu acredito que o meu sogro, ele sonhava e orava por isso, né? Em ter as suas filhas morando perto da casa deles, sabe? Esse sempre foi o desejo do meu pai, sabe? De nós nunca irmos pra muito longe. E Deus foi fiel com ele. Ah, que loucura. Daí depois que a gente percebe, né? Então, aí nós compramos a casa em janeiro. Mas a casa, como estava sendo finalizada, Sim, né? A gente não pôde se mudar, então a gente teve que esperar até junho, julho? A gente foi morar na casa, era agosto ou setembro. Só que daí... foi quase final do ano daí. Aí já tinha algo acontecendo e Deus não permitiu que nós soubéssemos antes de começar o processo da casa. Porque eu, como era limitado na questão da minha fé, não tinha uma fé ousada... ia desistir, né? Eu ia desistir da compra da casa. Porque depois que não tinha mais volta, depois do contrato assinado... A casa... Isso tudo foi em janeiro. Aí em maio, eu descobri que tava grávida da Cecília. E daí foi aquela coisa assim, sabe? Aquelas incertezas, uma euforia, uma alegria. E o testemunho dali do descobrimento da Cecília foi muito louco também, porque... atrasou, e daí eu fiz o teste, daí não era, eu fiz acho que uns 5, 6 testes, né? Todo dia eu fazia um teste, porque daí já era aquela coisa, meu Deus, será que eu tô grávida ou será que é um cisto de novo? Será que é um problema de novo, né? E acho que deu 12, 13 dias, se não me engano, e a gente tava indo pro culto, né? Nós estávamos indo pro culto numa quinta-feira de noite, verdade. E todo mundo dizia, não faz de manhã cedo, porque de manhã cedo é mais chance, né, de dar coisa. Eu disse, não, então é hoje, se não der hoje, amanhã eu vou no médico pra ver o que tá acontecendo. E a gente foi pra igreja, compramos um teste, fiz dentro do banheiro da igreja. E gritou. E gritei, comecei a gritar, porque daí ele tinha dado positivo, gritei. E já saí contando pra todo mundo que eu tava grávida, e a vitória já era minha, já. Nem tinha feito exame de sangue ainda, né. Aí... contamos pros irmãos, o pessoal orou comigo, tudo. Daí na sexta eu fiz o de sangue e comprovou mesmo positivo. Tava no início, né? Acho que tinha 5 semanas, se não me engano, 5, 6 semanas. E daí depois, claro, isso passou a gestação, eu já tava aí em junho, julho, a gente se mudou daí pra nossa casa, que nós estamos até hoje, né? Acho que a gente se mudou um pouquinho depois, mas enfim, às vezes a gente diverge um pouco algumas datas, mas tudo certo. E eu lembro que eu, como pai, eu não queria ser pai naquela época, não me via pai, não era uma coisa que tava no meu script, sabe? E eu acho que isso tudo porque eu era acomodado, né? Como pessoa. E de certa forma... teve algum passado, né? Então tu não teve um pai presente, de certa forma, nesse sentido, tive né? E não tive, né? Foi bem, né? Foi no meio de um processo. Isso, tem toda uma questão. Então eu também entendo que, não tinha aquela coisa, uma referência. Como é que eu vou ser se for a minha vez, né? Eu não sei lidar com isso quando chegar a minha vez. Então, eu entendo que foi muito ali na divergência de identidade também que nasceu esse sentimento de incapacidade, incapacitação. Tudo que é novo eu rejeito porque é desconhecido e eu não quero viver isso, né? Porque dá medo? Sim. Dá medo. Pois é, eu lembro que eu não me via preparado e ao mesmo tempo não era uma coisa que eu desejava, sabe? E eu lembro que Deus precisou trabalhar muito em mim nessa área, nesse processo, enquanto a Thalia estava grávida. E, cara, eu sou eternamente grato a Deus pela Cecília, sabe? Existe um Roger antes da Cecília e um Roger depois da Cecília. Cara, a Cecília foi é um milagre extremamente usada por Deus. Desde a minha gestação, né? Porque depois que eu descobri que estava grávida, que eu fui fazer a primeira eco, tinha o saquinho gestacional, tinha o coração, mas ele não tava batendo. E foi muito louco, sabe? Porque era o meu bebê, eu já tinha declarado sobre mim, sabe? Eu já tinha tomado posse daquela gestação, era o meu bebê. E o coração não tava batendo. E o médico disse pra mim, não, tá tudo certo, mas eu preciso repetir essa eco daqui 1, 2 semanas. Só que ele não me falou por quê, ele só fez o laudo, tudo, eu não entendia de nada. Peguei o exame, tudo, levei pra minha mãe. Mostrei pra minha família e tudo, amém. E daí ela perguntou, ele não pediu pra te repetir? Daí eu disse, não, ele pediu daqui 1 semana, 2, pra repetir o exame e tudo pra ver.
Amém. Passou, repetiu o exame e o coraçãozinho tava batendo. Então isso me alegrou mais. E vivi a gestação normal, tudo certo. Ela nasceu perfeita. Eu tive pré-eclâmpsia durante a gestação toda. Foi uma gravidez de risco, mas graças a Deus a médica ela foi muito sábia, né? Também tirou na hora certa. Cecília nasceu com 36 semanas, né? De cesárea. 2,4 kg. 2,450 kg. RN ficava grande, né? A RN ficava enorme, ela era um cotoquinho assim. Muito pequenininho. Mas graças a Deus ela não precisou ficar na UTI, né? Porque os bebês prematuros eles precisam. Ela não precisou, ela Glória nasceu a Deus. perfeita. Deu o tempinho certo ali. A gente foi pra casa, né? Quis dar um amarelão, mas não precisou. Botei ela no sol, né? Oramos. Eu lembro de mim na rua com ela no colo. E graças a Deus ela não teve, então ela sempre foi um milagre, né? E depois que ela completou quase um ano, né? Depois que ela nasceu, minha mãe veio e contou pra nós, compartilhou pra nós aquilo que tinha acontecido no início. E daí ela disse, quando tu me trouxe o exame dela, realmente não tinha batimento. Tu não tinha um bebê. E isso aconteceu comigo, porque a minha mãe perdeu um antes de mim. Eu seria a terceira, né? Então, antes de mim, ela perdeu um bebê. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Tinha o coração, tinha o saquinho gestacional, mas ele não batia. E ela teve um aborto, enfim, teve que tirar. Então, a mesma coisa que aconteceu ali comigo foi algo que tinha acontecido com ela. E ela disse que ela pegou aqueles exames e começou a orar por esse bebê, né? Que o Senhor me permitisse viver isso, que o Senhor me permitisse, né, a viver essa gestação. E que o Senhor me desse essa criança. Então, a minha mãe orou muito quando teve aqueles exames. E em decorrer de 1 ou 2 semanas, quando eu repeti o exame, ele tinha me entregado, então, um fôlego de vida sobre o meu bebê, que era a Cecília. Eu lembro que um dia ela disse, Roger, eu preciso ir na cabeleireira, me leva lá. E eu levei ela, e quando a gente tava chegando, a Thalia tava recém tinha pegado esse resultado, né, confirmando a gestação. E eu lembro que ela contou pra mãe dela. E aí lá no carro tava só eu e a minha sogra, e ela disse, Roger, a Cecília é um milagre, Roger. Eu orei, porque eu já tive isso, já aconteceu comigo. Só que eu perdi. Eu sei que a Thalia não, né, podia não estar grávida realmente, mas Deus fez o milagre. E realmente ali Deus, ele começou a mostrar para que veio na nossa vida, né? E enfim, aí nasce a Cecília, nasce perfeita. E eu acho que é importante a gente falar, a gente entende todos os casos, mas nós nunca deixamos de fazer algo pro Senhor por causa das nossas filhas. Nunca, Né? nunca. Nós fizemos o repouso que precisava fazer, mas ali com 1 mês ou algo do tipo, Um mesinho eu apresentei vamos ela na pra igreja. vamos pra cima, não vamos deixar de fazer aquilo que Deus chamou a gente pra fazer. E nunca me acomodei, eu sempre levava ela junto aonde a gente ia, sabe? Claro, sempre tomando os cuidados, mas eu lembro que a Cecília, ela era tão... A Cecília é demais, assim. Ela era tão quietinha, né? Ela sempre foi uma criança muito tranquila. E eu levava o carrinho dela, ia até nos cultos. Eu demorei pra voltar a ministrar, né, no louvor com o Roger, mas eu botava ela no carrinho e ela ficava o culto todo sentada no carrinho, prestando atenção no culto. Era incrível. Ela resmungava pra tomar um mamá e ficava no carrinho. E as pessoas ainda olhavam e falavam, nossa, ela é muito tranquila, ela é muito querida, como ela gosta, né, de estar aqui. Ela levantava as mãozinhas dela, né, e tudo. Bebê ainda. Deu logo uns meses que ela nasceu, o Senhor me pediu esse ano. Ele disse, né, que assim como ele tinha me dado ela para cuidar, então que eu me desse esse ano para ela. Eu me doasse o meu ano para ela na maternidade. Então eu escolhi. A gente ia junto, né? A gente ia junto, a gente acompanhava. ministrava junto, tudo, mas eu precisei escolher viver esse lugar integral, né? Então foi 1 ano que o Senhor me pediu para viver da maternidade, porque os filhos, por mais que sejam tranquilos, eles exigem um cuidado maior. E educar é difícil. Educar exige, né, um cuidado, exige uma atenção.
Não é simplesmente deixar assim, sabe, largado, mas precisa de uma doação de tempo, precisa de um trabalho em cima, né? E se tu não te doa integralmente para que aquilo aconteça de uma forma excelente, às vezes os frutos que a gente vai colher não vão ser tão bons. Então eu escolhi renunciar o primeiro ano dela, dos trabalhos, daquilo que eu servia, para me doar integralmente para ela, né? E depois de 2 aninhos que ela começou a caminhar, 1 ano e meio que ela começou a caminhar, eu voltei, né, a ministrar o louvor com o Roger, e ela tinha umas meninas de dança na igreja, e ela começou a se envolver com aquilo. Então ela, com 2 aninhos, ela já pegava os véuzinhos que tinha lá, e ela já dançava, ela dançava espontâneo. Então ela sempre foi criada nesse meio, sabe? Ela sempre gostou, nunca ninguém foi até ela e ensinou ela, mas ela, vendo as referências que ela tinha, ela começou a ser puxada para isso. Tanto que ela foi muito nessa parte artística, né? Mas nesse tempo eu ainda trabalhava de noite, né? Sim. Ainda, a gente não vai ter muito tempo aqui pra continuar falando. Provavelmente a gente vai ter que ter um segundo ou terceiro capítulo desse vídeo. Mas eu lembro que, né, após 3 anos da Cecília, a gente passou pela pandemia, né? Sim. Lembro da pandemia, a gente, como todo mundo, de máscara pra tudo que é lado. E nesse período, então, a Thalia engravidou novamente da Heloíse. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes. Nesse tempo o Roger ainda trabalhava de noite. E era muito eu e a Cecília. Então a gente se tornou muito parceira, sabe? Ela era o meu bebê milagre. Ela era o meu bebê, sabe? Eu não conseguia me enxergar sendo mãe de novo de outra criança. Porque era o meu milagre, era a Cecília, era aquilo que eu queria. Não que eu botava ela dentro de uma bolha. Mas, de certa forma, entendeu? Era uma proteção, porque eu quase perdi ela de todas as formas, em todos os momentos daquela gestação. Então eu não poderia me ver perdendo a Cecília. E algumas coisas a gente foi super protetor. Não que a gente não deva ser pais cuidadosos, pais protetores, né? Mas eu acredito que tem um equilíbrio. Sim, e era muito Cecília, não, né? A gente foi super, super protetores. Exatamente pelo medo de perder ela. E passado alguns anos a gente precisou trabalhar isso na Cecília para desconstruir um pouco. Mas isso foi agora. Né? Porque esse excesso de cuidado, esse excesso de não toca ali, não pega isso, não faz isso prendeu muito ela. E isso a gente viu depois da Heloíse. Depois da Heloíse, porque a Heloíse a gente já não foi tão super protetor. Então a gente percebia que criança podia fazer algumas coisas e tava tudo certo, não ia se quebrar. Deixa eu voltar lá. Aí a Cecília tinha 2 anos e meio, 3, foi no nosso 3º ano de casado, porque daí quando eu ganhei a Cecília, fechou o tempo ali da minha maternidade, eu voltei a trabalhar, porque pra mim eu sempre fui independente nesse sentido, então eu tenho que ir trabalhar. Com 14 anos eu comecei a trabalhar e essa era a minha vida. Eu não me via largando tudo, né? E eu voltei pra trabalhar como se nada tivesse acontecido e eles me demitiram. E aquela demissão gerou em mim uma rejeição, uma raiz de rejeição do passado que eu já tinha vivido. Então, pra mim, foi como se eu não prestasse mais para aquilo. E eu não consegui mais me ver... a minha identidade veio à tona, sabe? Uma deturpação da minha identidade. Porque foi como se o mundo tivesse me rejeitado e agora eu só prestava pra ser mãe. Porque eu já estava naquele processo. Então, agora eu só tenho que ser mãe. Agora eu tenho que ficar em casa. Essa é a minha vida, eu tinha como algo ruim, porque eu nunca tinha vivido aquilo. E pra mim era como se eu não prestasse pra mais nada. Então foi algo que o Senhor teve que moldar em mim. Não é só ser mãe, não é só ser dona de casa, não. É tu edificar o teu lar dessa forma. E eu tô te chamando pra dentro da tua casa. Então foi um tempo, uma estação que eu precisei aprender, me curar. E isso é uma cena para outro capítulo, da maternidade. E eu lembro, né? que aí... Nesse período foi onde começou as nossas lutas financeiras. E daí a gente se apertou aí, muito, né? eu lembro que foi a primeira vez que tu ficou desempregada.
Tu ficou algum tempo, né? E aí já deu uma bagunçada. Aí tu conseguiu novamente um emprego. Né, alguns meses depois, demorou um pouco. Mas veio a pandemia, né? E, cara, e pra confirmar o milagre, né? Às vezes a gente se perguntava, será que realmente foi curado 100%, mano? Não, antes da pandemia, a gente teve o 3º ano de casamento. E daí foi onde nós estávamos ruim financeiramente, apertados. Por conta já por conta dessa situação toda. Exatamente. Então a gente não tinha como comemorar o nosso aniversário de casamento. E daí foi onde o Roger chegou com uma caixinha de bombom. E nós estávamos no sofá, tava eu e a Nenê no sofá sentado. Ele chegou com a caixa de bombom. E a nossa comemoração daquele ano de casamento foi sentado no sofá comendo chocolate. E a gente celebrou aquele momento. Oramos junto, oramos com ela. E foi só alegria para aquele momento, para aquela estação, sabe? Em nenhum momento a gente murmurou por estar vivendo aquilo. Mas a gente agradeceu, acima de tudo, por pelo menos ter comido chocolate. Naquele tempo, eu lembro que né, na minha estadia na indústria, teve um dia que eu fui promovido a líder de produção. Abaixo de supervisor. Mas já tinha um certo nome ali no setor onde eu trabalhava. Nesse tempo, eu ganhava um salário razoável, mas ainda não era o suficiente. A gente pagava a casa, né? Então tínhamos, e já teve esse período que a Thalia ficou desempregada, então a gente passou por um tempo de escassez. Graças a Deus nunca passamos fome, né? Nunca, mas também tínhamos aquilo e era aquilo e não... Sabe o que eu entendo? Que às vezes acontecem as coisas... Claro que é um amadurecimento e faz parte, eu acredito que todo mundo na sua vida de casamento passou por alguns desafios financeiros, mas eu acredito que esses desafios eles vêm para extrair o melhor de nós no Exatamente. Senhor. Ali Deus já estava, fé, né? Deus já estava trabalhando a nossa vida pra gente aprender a confiar, porque um dia Ele ia pedir algo pesado na nossa vida. E o nosso coração precisava estar pronto para isso. Exatamente. Com 2 anos e meio, né, a Cecília... ela estava se adaptando com o leite de alguma forma, né? Eu não queria dizer que ela era intolerante à lactose, porque eu não aceitava isso sobre a vida dela. A gente orava muito sobre isso. E o médico mesmo mencionou que era uma adaptação do estômago dela, de comer novos alimentos, enfim, aquela situação toda. Então, mas ela ainda tomava o leite 0 lactose. E o leite 0 lactose, de certa forma, ele é um pouco mais caro. E naquela situação, naquela estação onde nós estávamos vivendo, chegou um dia que não tinha, né? Que acabou. Sim, é verdade. Teve o dia que a gente deu o leite dela de manhã, quando ela acordou, e acabou. E o Roger foi dormir. Eu pensei, quando ele acordar, a gente vê o que faz e vai no mercado. Enfim, dá um jeito. Só que, como eu ficava em casa com ela, depois do meio-dia, ela sempre tomava um mamá, ali perto da 1, pra ir dormir de tarde. E daí chegou 11 e pouca, ela pediu, mamãe, eu quero mamar. Daí eu disse pra ela, filha, vamos almoçar primeiro, e daí depois tu toma teu mamar. Só que daí não tinha. E daí eu fui pra cozinha fazer o almoço, e na hora o Espírito Santo disse pra mim, tu não me pediu, quem é que te sustenta? E daí eu disse, tá bom. Daí eu falei com o Senhor, pedi perdão, chamei ela pra ver como as crianças entendem, elas entendem muitas coisas. Eu chamei ela, a gente foi pro sofá e eu disse, filha, hoje a mãe não tem o teu leite, mas a gente vai orar agora e vai pedir pra Jesus, e Jesus vai mandar o teu leite, tá bom? Tu crê? Ela balançou a cabecinha dela e disse, sim, mamãe. Daí a gente dobrou os joelhos lá na sala e eu disse pra ela, a mamãe vai orar e tu vai repetir, tá bom? Daí eu orei, falei, Jesus, abençoa o nosso dia, muito obrigado por tudo que você que tu tem feito, e nós pedimos o leite da Cecília, hoje nós não temos, mas a gente crê que tu vai mandar, em nome de Jesus, amém, orei ali com ela, e eu disse pra ela, peguei na mãozinha dela, ela olhou pra mim, eu disse, filha, agora espera que Jesus vai mandar o teu leite, e amém, ela foi brincar e eu fui voltar a fazer o almoço, orando, porque, o Senhor disse, amém, a gente crê, mas sabe aquela coisa assim que tu, vou ficar em fervente oração? Fiquei ali orando constantemente naquele almoço ali, dei o almoço pra ela, tudo, e eu cuidando do relógio e eu orando, Senhor, já é 12:30, daqui a pouco ela vai pedir mamá pra de tarde. E eu dei o almoço pra ela, arrumei o almoço, limpei todas as coisas, tudo.
Era 10:50. Bate palma lá na frente de casa. E eu abro, era minha mãe, com 3 caixas de leite. Lá na frente, ela disse, tá precisando de leite? Eu vim trazer o leite da Cecília. E daí eu disse, meu Deus, eu lembro que eu só olhei esse preço, eu disse, meu Deus, muito obrigada. Daí peguei lá com ela, agradeci tudo. E daí eu olhei pra ela, quando eu peguei o leite que eu vi, eu voltei pra dentro de casa, ela tava com a carinha assim, esperando. E daí eu disse, filha, Jesus mandou o leite. E eu lembro que eu olhei pra ela, eu disse, filha, a gente precisa agradecer Jesus agora. E daí a gente dobrou os joelhos no sofá, eu botei o leite assim, a gente botou as mãozinhas, eu botei as mãozinhas dela ali com a minha, e daí eu disse pra ela, agora a mamãe vai orar e tu vai repetir. E eu disse pra ela, agora a gente vai agradecer. E daí eu orei ali, agradeci o leite dela e tudo. E daí eu levantei ela, a gente se abraçou, fui lá fazer uma mamar dela. E naquela hora eu olhei assim pro Senhor, eu disse, meu Deus, Pai, eu nunca mais vou duvidar quando tu falar comigo. Deus já fez alguma vez uma dessas coisas pra nós, né? E eu disse pra ela assim, e na hora daí ele disse pra mim, é sobre isso, é tu plantar no coração dela o Deus que tu serve, sabe? Que ela venha conhecer o Deus que você serve. E até hoje, né? Elas entendem, né? Nos mínimos que detalhes. nem elas... A Heloíse não entende, não sabe que moeda é moeda. Ela conhece moeda por ofertinha. É porque a gente, desde novinhas, a gente ensinou elas a pegar a ofertinha e levar pra igreja. E dar aquilo ali como adoração ao Senhor. E eu lembro que teve um outro dia que a gente, nesse tempo aí, a minha mãe, ela deu R$150 pra nós, pra nos ajudar. E eram 3 notas de 50. Aí eu lembro que eu fui te buscar no serviço e a gente ia ir no mercado depois. Peguei a carteira, botei as 3 notas de 50. E era o que tinha. Não tinha nada além daquilo. E a gente foi no mercado, a gente fez as compras. E eu lembro que as compras, elas deram um valor de R$60. E, gente, eu não tinha nada na carteira. Nada. Naquele tempo já eu não andava com dinheiro de papel também. E eu acho que não tinha Pix na época. Não, acho que não tinha. E aí a gente foi no mercado e as compras deram R$60. Eu peguei daquelas 3 notas de 50, eu peguei 2. A pessoa tinha que me devolver R$40 de troco, né? Porque eu dei 100 pra ela, pra descontar os 60. E quando ela me devolveu as 2 notas de 20 e eu fui colocar na carteira, as 3 notas de R$50 continuavam dentro da carteira. Acho que esse foi um dos maiores milagres que eu já vivenciei. A gente lê na Bíblia que Jesus multiplicou 3 peixes e 5 pãezinhos para alimentar uma multidão. E a gente, mas como? Cara, eu não sei, mas eu já vi dinheiro sendo multiplicado na minha carteira. E a gente foi para casa e eu dizia, cara, se Deus multiplicou, porque Ele sabe que a gente vai precisar, sabe? E aí, enfim, foi uma experiência com certeza extraordinária. Eu lembro que eu fiquei perplexo, né? Eu tô falando aqui de uma forma muito simples, mas eu lembro que no caixa, até ele tava do meu lado, eu parei tudo assim. Eu olhei pra ela, eu olhei pra mulher do caixa e disse, a minha carteira tá vertendo dinheiro, não sei o que aconteceu, eu fiquei apavorado. Enfim, e a gente vai ter que finalizar aqui, amor. Vamos ter que deixar com gostinho de quero mais. Mas acompanhe você nos próximos vídeos. Acompanhe, gente. Compartilhamos já muita coisa, né? E nós não chegamos nem na parte que a Heloíse nasceu ainda. Do milagre da Heloíse. A gente tá recém aqui no terceiro ano, então temos ano de casamento. Bastante coisa ainda pra compartilhar. Fora muitos outros milagres, né? Que a gente viveu e que a gente aprendeu, muito crescimento. Muita experiência. Quando a gente foi pra nossa igreja, hoje atualmente nós estamos, né, na âncora. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então, gente, obrigado você que assistiu até aqui. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que esse vídeo venha edificar a sua vida, né? Que o Senhor venha te mostrar, de despertar algo dentro de você, de repente, de algo. Exatamente. Nós queríamos realmente começar esse vídeo nesse lugar, né? Nós
hoje não é mérito nosso, não é, e não, a gente não fala, não, É um cuidado. é um de cuidado tentar um de cuidado Deus. do Senhor por uma perseverança, Exatamente. sabe? Por uma Um dia permanência. nós tínhamos apenas uma caixa de bombom para comemorar o nosso aniversário. E hoje Deus permite que nós venhamos comemorar o nosso aniversário em um lugar maravilhoso. É um fruto, né? Mas nem sempre foi assim, e tem um processo inteiro logo ali atrás, né, que nos trouxe até o dia de hoje. Então, Mas que isso vem acrescentar, né? Na fé de Exatamente. vocês. Não desista se você está passando. De repente hoje você olha, nossa, eu só tenho um bombom para comer, eu só tenho um bombom para celebrar, né? Algo para celebrar. Mas não desista, permaneça firme e fiel. E porque veja. o Senhor é completo. veja o que Deus vai fazer na sua vida. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ele é galardoador daqueles que o amam. O que é ser galardoado, ao teu ver, meu amor? Não? Galardoado.